Olá, eu sou Gregório Acácio e eu vou falar com você sobre neuroembriologia dentro do curso de neurosonografia fetal da pupila. Eu começo essa apresentação falando uma frase do professor Moore, daquele livro de embriologia que muitos de nós estudamos, de embriologia, em que ele fala que a embriologia ilumina a anatomia. Eu gosto dessa frase porque o entendimento, ainda que não muito profundo de embriologia, permite que a gente entenda as estruturas anatômicas e que consiga observar as alterações de seu desenvolvimento e, portanto, malformações. E hoje nós vamos falar especificamente da malformação, ou, na realidade, do desenvolvimento embrionário do sistema nervoso central. Eu sempre comento com os meus alunos que o desenvolvimento embrionário, ele lembra muito um grande origami, porque todos os nossos sistemas se desenvolvem a partir de dobraduras que vão ocorrendo dentro dessas estruturas ao longo do seu desenvolvimento embrionário. E particularmente o sistema nervoso, ele tem uma característica que lembra muito aquelas bexigas, aqueles balões de festa de crianças, né, em que você vai fazendo dobras. E para a gente começar esse raciocínio com imagens bem simples, eu gostaria que vocês imaginassem, então, um desses balões cheio de água dentro, né, naquele formato inicial alongado, e é isso que a gente chama de vesícula, né, cerebral. E a gente vai chegar nisso à medida que a gente for evoluindo no desenvolvimento. É importante lembrar que na fase de embrião trilaminar, a gente tem a ectoderme, a mesoderme e a endoderme, e o sistema nervoso, ele é oriundo da ectoderme. Se a gente pegar a fase de desenvolvimento embrionário que a gente chama de neurulação, que é o momento em que ocorre o fechamento do tubo neural, e se a gente fizesse um corte nesse nível e observasse essa evolução, a gente ia vendo que essas cristas, que a gente chama de cristas neurais, vão se elevando lateralmente e elas fecham na sua porção anterior. E é interessante observar que tanto o sistema nervoso como a epiderme tem origem no ectoderme. Por isso que uma das malformações, que é a meningomielocele, é uma falha de fechamento do tubo neural, em que você tem a pele aderida à dura mater e uma saculação na parte posterior. Vejam, então, que essa ectoderme tem uma elevação das suas cristas neurais, a pele se fecha por cima, a crista neural, que é esse azul mais claro, vai dar origem posteriormente aos gânglios espinhais, então ao sistema nervoso periférico, e o tubo neural se forma a partir dessa parte mais azul escura, com o seu fechamento, que a gente vai ver a seguir. Então, a elevação das cristas neurais é que promove o fechamento do tubo neural. Essa é uma imagem de micrografia em que a gente já vê quase que finalizado o fechamento do tubo neural, a epiderme por cima, e depois a gente vai ter lateralmente as cristas neurais, nesse azul mais claro, vindo formar o sistema nervoso periférico. Aqui, fotos de sequência da elevação dessas cristas neurais, quase fechando, e aqui o fechamento desse tubo neural ocorrendo de maneira definitiva ao redor do 26º ou 27º dia embrionário, que corresponde aproximadamente a 43 dias de gestação, considerando a data da última menstruação. Portanto, o fechamento total do tubo neural se dá com mínimo atraso menstrual, né? E se o ciclo for longo, às vezes antes do atraso menstrual, e por isso que a gente insiste tanto que a reposição ou a suplementação de ácido fólico tem que ser feita antes da gestação, porque no final da gestação, perdão, depois que eu tenho o atraso menstrual, eu já tenho o tubo neural fechado e o uso do ácido fólico não é mais útil nesse sentido. À medida que eu tenho o fechamento do tubo neural, fica aparecendo, então, aquele balão de festa que eu comentei, que é a vesícula cerebral, e aqui a gente está vendo o processo de neurulação, uma imagem que vocês conseguem ver todo esse fechamento do tubo neural, e em algumas circunstâncias você pode, no fechamento do tubo neural, ter falhas de fechamento na sua porção caudal, que aqui é à esquerda da imagem, o círculo da esquerda, ou na sua porção cranial. Na porção cranial, você vai ter encefalocele e a anencefalia.
E na porção caudal, você vai ter a meningomielocele. Então, é uma falha de neurulação que ocorre até o 27º dia do ciclo do período embrionário e ao redor do 43º dia de gestação. Aqui também, para ter uma ideia de dimensão em relação a isso, esses são os estágios de Carnegie, né? O Carnegie foi um filantropo, um empresário escocês que se mudou para os Estados Unidos, fez fortuna, e uma parte dessa fortuna ele doou para instituições, e uma delas era uma instituição que investiu, que é o Instituto Carnegie em Washington, que investiu em trabalhos de embriologia, e em homenagem ao seu filantropo, eles deram o nome de estágios de Carnegie, que mostra os primeiros 60 dias de desenvolvimento embrionário de todos os primatas, né? No caso da espécie humana, essas fases incluem os primeiros 60 dias. E é nessa fase de 23 a 26 dias em que o embrião tem aquele tamanho ali, muito pequeno, essa imagem está próxima do que seria o real, e eu já tenho o tubo neural fechado nessa fase bem inicial do desenvolvimento embrionário. Num primeiro momento, aquela ideia daquela bexiga com líquido dentro, aquela vesícula cerebral, ela é composta por 3 partes: o prosencéfalo, o mesencéfalo e o romboencéfalo. Nessa fase, a gente chama isso de vesículas cerebrais primárias. Depois nós temos o desenvolvimento das vesículas cerebrais secundárias, lá para a 5ª e 6ª semana embrionária, com o surgimento do telencéfalo e o diencéfalo, que são oriundos do prosencéfalo. O mesencéfalo continua se chamando mesencéfalo, e o romboencéfalo é subdividido em metencéfalo e mielencéfalo. São as partes mais caudais das vesículas cerebrais secundárias, que vão depois formar os tecidos na fase adulta, na fase de embrião. Aqui uma imagem de micrografia cortando esse embrião, mostrando a localização aproximada do prosencéfalo, do mesencéfalo e do romboencéfalo. E à medida que esse embrião vai crescendo, a gente já tem o telencéfalo, né, que são 2 telencéfalos, o diencéfalo, o mesencéfalo, o metelencéfalo e o mielencéfalo, mostrando então o desenvolvimento dessas vesículas embrionárias. Bom, mas vocês podem me perguntar, e o tecido cerebral? O tecido cerebral, ele se desenvolve nessa vesícula pelo espessamento dessa parede, dessa bexiga que eu comentei, que seria aquela bexiga de festa de criança. Então, é o espessamento da parede dessa vesícula cerebral que dá origem a todo o tecido cerebral e medular, com o espessamento dessas paredes. Com 25 dias de idade embrionária, as dobraduras são ainda pequenas, mas à medida que essa idade embrionária aumenta, com 40 dias, vocês observam que as dobraduras já ficam muito mais evidentes, até chegar na fase de cérebro adulto, aqui com 29 semanas, aqui com 52 dias, e aqui um bebê de 9 meses com muitos giros, né, e incisuras, e que na fase adulta ainda é muito maior, né? A gente tem muito de desenvolvimento até os 3 anos, né? Se diz que o tecido cerebral sofre a sua maturação e desenvolvimento até os 3 anos de vida. E mesmo comparando uma criança com um adulto, já existem diferenças, ainda existem diferenças no desenvolvimento do tecido cerebral. Agora, o que determina que um monte de células que se desenvolveram, que se diferenciaram da ectoderme, dê origem a diferentes tecidos, mesmo dentro do tecido cerebral, né? A gente tem tecido encefálico, a gente tem o cerebelo, que tem uma constituição diferente, a gente tem a medula, que tem uma constituição diferente, e ainda bem que essa não é o tema da aula, porque isso tem muito a ver com genética, e aí a coisa fica bem mais difícil. Mas, de uma forma bem simplista, existem diferentes expressões, né? Você tem genes que expressam, que produzem proteínas. E em cada tecido, determinados genes são bloqueados, não produzem determinadas proteínas, e outras proteínas são produzidas. E diferentes proteínas geram diferentes regiões e
diferentes tecidos. Então, por exemplo, a expressão dessa proteína OTX2 define a região de mesencéfalo. Os romboencéfalos e mielencéfalo expressam essas outras duas proteínas. Então, os genes expressam proteínas diferentes e aí ocorre uma diferenciação desse tecido, ainda que todo o tecido seja tecido de sistema nervoso oriundo da ectoderme. O neuroepitélio, então, que seria essa célula padrão, ela pode se diferenciar e se diferencia em alguns tipos de tecidos. Por exemplo, o neurônio vem do neuroepitélio, o astrócito vem do neuroepitélio e o próprio epêndima também vem de uma diferenciação desse epitélio. E determinadas regiões do cérebro tem neurônio, tem astrócito, tem tecido ependimário, dependendo da sua localização. Para que a gente tenha uma ideia grosseira em relação a essa diferenciação, se a gente fizesse um corte nesse tecido e fosse olhar esse neuroepitélio da parte mais próximo da parte do canal interno do fechamento do tubo neural para a sua parte mais superficial, a gente teria um corte e esse corte mostraria que eu tenho uma região, uma camada próximo do que venha virar a ser o ventrículo, né? Uma parte mais intermediária que a gente chama de manto e uma parte mais marginal desse tecido cerebral. E dependendo de cada parte que vai ser produzida, esse tecido neuroepitelial vai se desenvolver na medula, mas vejam que interessante. Sempre que eu estou nessa zona ventricular, eu estou próximo do canal central. No caso da medula, é o interior da medula mesmo, né? Existe líquido no interior da medula, por fora também, mas no interior da medula a gente tem uma fina lâmina de fluido. Essa região, então, é chamada de região ventricular. E a intermediária, que é a zona do manto, e a zona marginal. E no cerebelo? No cerebelo, o que a gente tem anteriormente ao cerebelo, imaginando um corte axial? A gente tem o quarto ventrículo. Então, eu tenho um ventrículo. Então, próximo desse ventrículo, eu tenho a chamada zona ventricular intermediária. E aí, aquilo que eu disse, determinados genes expressam determinadas proteínas e eu tenho uma diferenciação celular. Então, as células de Purkinje são células específicas que tem no cerebelo e depois eu tenho os neuroblastos na sua parte mais externa, vamos dizer, mais na superfície desse tecido cerebelar. E no córtex cerebral, tanto o terceiro quanto os ventrículos laterais, eu também tenho uma zona que é próxima do ventrículo, seguida de uma zona intermediária e uma zona cortical, onde eu tenho a neocórtex, que é uma característica dos mamíferos superiores e muito desenvolvidas, né, a zona pré-frontal no ser humano. Então, vejam que o desenvolvimento parte de uma mesma célula que tem diferentes especificidades dependendo de onde ela vai ocorrer, com bloqueios e expressões de proteínas para esse desenvolvimento diferente em cada uma dessas regiões. A zona ventricular, que a gente chama de camada ependimária, é uma zona de uma camada única celular, com células colunares que recobrem o ventrículo. Então, a parte interna do ventrículo, né, a superfície interna do ventrículo é coberta por essas chamadas células ependimárias. Aí a gente tem a célula do manto, que é aquela intermediária, com células neuroepiteliais, e é onde o neurônio se encontra. E a zona marginal, que é a mais externa, composta de células neuroepiteliais, mas que são as extensões do neurônio, que são os seus axônios. Então, de dentro para fora, de tal maneira que, dependendo da região, eu vou ter um tecido específico. Aqui a expressão ultrassonográfica, né? Todo o desenvolvimento do nosso cérebro ele se dá de caudal para axial e de dentro para fora, como eu comentei com vocês, de trás para frente. Esse é o romboencéfalo num embrião de 7 semanas, e aqui o que vocês vão ter em outras aulas aí, já estruturas de vesículas secundárias, onde eu tenho o diencéfalo, o mesencéfalo, e o bulbo aqui descendo para o canal medular. E aqui o quarto ventrículo, certo? E a cisterna magna aqui atrás. Isso é na ocasião da medida da translucência nucal. A gente ainda vai reforçar isso, mas
O diencéfalo vai dar origem aos tálamos e o mesencéfalo ao tronco cerebral. Mas onde que está aqui o telencéfalo? Esse é um corte bem sagital e os telencéfalos são mais laterais e com desenvolvimento um pouco mais tardio, mas eles estão se desenvolvendo já nessa fase. Então, aqui os telencéfalos lateralmente, o diencéfalo mais central, o mesencéfalo, o metenencéfalo e o mielencéfalo, né? Essas são as vesículas cerebrais secundárias. Dentro com líquido, e o espessamento da parede de cada uma dessas estruturas é que dá o tecido cerebral. Mas vamos falar um pouquinho sobre o sistema ventricular, né? Fica agora mais claro por que todo o sistema ventricular se conecta. Porque eles sempre se conectaram, né? Era uma vesícula única, depois ela ficou dividida em 3 vesículas, depois ela ficou subdividida em 5 vesículas. E, posteriormente, elas ganham nomes que são nomes já do tecido adulto, em fases mais avançadas da gestação. De tal maneira que a gente vai ter mais superiormente os 2 ventrículos, eu vou ter de cada um desses ventrículos laterais, descendo para o terceiro ventrículo, o foramen de Monro, que é o forame que conecta cada um dos ventrículos laterais ao terceiro ventrículo, e do terceiro ventrículo para o quarto ventrículo eu vou ter o aqueduto cerebral ou o aqueduto de Silvio, se eu for usar epônimos. Então veja que o líquido circula por dentro de todo o tecido cerebral, chegando até o quarto ventrículo e descendo por dentro da medula também. Bom, mas eu tenho líquido também que circunda o tecido encefálico e que também circunda a medula. Como é que esse líquido chega nesse espaço? Eu tenho alguns pertuitos, algumas aberturas, né? No quarto ventrículo, eu tenho 2 aberturas laterais que são chamados de aberturas de Luskal. As aberturas de Luskal são como se fossem pequenos furinhos, pequenos canudos, que vão deixar esse líquido cair, e isso vai permitir que esse líquido circule tanto em volta do tecido cerebral, quanto caindo pelo tecido medular, pela parte mais externa. E pela parte interna, dentro do canal central da medula, é a continuidade do quarto ventrículo que leva esse líquido, né? O líquido cefalorraquidiano tem diversas funções: proteção contra traumas, permitir que eu tenha neurotransmissores circulando em todo esse sistema, limpar catabólitos que são absorvidos lá em cima no espaço aracnoideu, e a gente vai ver a seguir essa configuração. Esse videozinho, ele mostra essa cara do sistema ventricular sem o tecido cerebral em volta. A minha impressão é que parece aquelas cabras montanhesas, né, com seus chifres grandes, tendo 2 ventrículos laterais mais altos, os foramens de Monro descendo para o terceiro ventrículo, e aí o foramen do aqueduto cerebral que comunica o terceiro com o quarto ventrículo. E aqui os foramens de Luska, permitindo que esse líquido extravase para o espaço perimedular, pericerebelar e pericerebral. Acho que eu tenho um vídeo, está aqui, mostrando na fase fetal a produção do líquor é maior nos ventrículos laterais, desce para o terceiro ventrículo, vai para o quarto ventrículo, veja que ele desce aqui pela medula, dentro da medula, mas também extravasa por fora da medula, em volta do cerebelo, em volta do espaço aracnoideu, e ele é absorvido nesse espaço, jogando esses catabólitos para a circulação para serem eliminados. Esse é o sistema ventricular e o seu desenvolvimento. De maneira que, conforme o tecido vai se dobrando, eu vou tendo essa formação estrutural desses ventrículos, e o espessamento da parede vai gerando o tecido cerebral. O telencéfalo vai dar, então, origem aos hemisférios cerebrais e, dentro deles, aos ventrículos laterais. O diencéfalo dá origem aos tálamos e ao terceiro ventrículo. E o mesencéfalo ao tronco cerebral, imaginando em corte ultrassonográfico,
eu vou estar ali no nível do cerebelo, se eu fizesse um corte axial, anteriormente ao cerebelo, eu estou vendo o tronco cerebral, e eu consigo já no primeiro trimestre ver, inclusive, o aqueduto de Sylvius dentro ali do tronco cerebral. E, portanto, eu tenho o aqueduto na fase adulta. O metencéfalo, que vai dar origem à ponte e a parte, e ao cerebelo, e a parte superior do quarto ventrículo. E o mielencéfalo, que vai dar origem às suas paredes ao bulbo e a parte inferior ao quarto, a parte interna, perdão, a cavidade dele, a parte inferior do quarto ventrículo e todo o trajeto medular. E, finalizando essas estruturas, a gente tem o desenvolvimento medular, como eu comentei. Se a gente pegar um embrião de 8 semanas, o cone medular, ele está lá em S5, ele está no final da nossa coluna. E à medida que a gestação vai evoluindo, esse cone medular, ele vai retraindo. Mas repare que a primeira raiz do nervo sacro, ela se mantém em S1. Conforme o embrião vai crescendo, o cone medular vai subindo, e mais a cauda equina vai se formando e o primeiro gânglio espinhal ele está ali no seu nível de S1 e ele se mantém aí durante toda a nossa vida. Mas quando eu vou evoluindo em crescimento, o bebê nasce e a gente já tem esse cone medular, perdão, um nível de lombar 3, mais ou menos, né? E quando a gente está na fase adulta, o nosso cone medular está em L1. Eu gosto de chamar a atenção que, obviamente, quando a gente está avaliando o sistema nervoso central, a gente tem que olhar tanto a conformação do cérebro, para ver se não tem nenhum sinal que a gente considera suspeito para falha de fechamento de tubo neural na meningomielocele, e esse sinal que é conhecido como sinal do limão, são aquelas alterações de formato dos ossos temporais, e a gente tem que olhar se o cerebelo está na sua altura, mas uma outra coisa que muitos não observam, além da própria falha óssea, é ver o nível do cone medular. Se a gente pegar uma gestação ao redor do morfológico do segundo, como eu comentei, o cone medular vai estar ao nível de S1. Ele está aqui. Isso aqui é mais ou menos nível de S1. Se a gente considerar aqui como S5, S4, S3, S2, S1. Está aqui o cone medular. Mas um jeito mais fácil de ver isso é jogar o transdutor para as duas laterais e ver que o cone medular está ao nível dos rins do bebê. Cone medular ao nível dos rins do bebê sugere que esse cone está subindo de uma forma adequada. Isso não é suficiente para dizer que eu não tenho uma falha óssea, mas se eu tenho um cone medular bem localizado, diminui bastante a chance de que eu tenha uma meningomielocele, porque uma das características da meningomielocele é ter esse cone medular atado ou preso na dura mater ao nível da lesão, e aí ele não consegue fazer esse recuo para o seu nível conforme o embrião vai crescendo. Então, fica a dica de avaliar cone medular nesse corte sagital, para ver se ele está em nível dos rins, que corresponde mais ou menos ao nível de S1. Basicamente é isso, a gente quis apresentar para vocês um pequeno resumo sobre desenvolvimento embrionário do sistema nervoso, de uma forma mais simples, mas para que vocês tenham noção em relação ao desenvolvimento e por que determinadas falhas no desenvolvimento podem levar a algumas malformações. Foi um prazer conversar com você e até um próximo encontro. Um abraço.